Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí, né, a mais um vídeo aí da série As Epístolas de Paulo. Hoje continuaremos falando aí de Romanos, né, da Epístola aos Romanos, e falaremos dos capítulos 9 e 10, ok? E eu já quero te pedir, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, dê o seu like aí, o seu curtir nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, né? Esses estudos que nós temos feitos aí têm abençoado muitas vidas e eu creio que será assim, né, na sua vida e na vida dos seus também. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo, Romanos 9, Epístola aos Romanos, capítulo 9, né, começando aqui 9 e 10 hoje. Né? Vou fazer uma leitura primeiro direta e depois a gente vai voltando alguns versículos, pode ser assim? Então vamos lá. Capítulo 9. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e as alianças, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Continuando, versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são de Israel. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, porque o propósito de Deus, segundo a eleição, não é ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama, foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece, porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em te mostrar meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá: a que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Os quais somos, vou repetir o 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei o meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel:
ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar. O remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abrevia-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Tá? Então vamos fazer alguns comentários aqui desse capítulo 9. Tá? Primeiro de tudo que eu quero colocar aqui para vocês é que agora, a partir do capítulo 9, né, e até o capítulo aqui 11, versículo 36, Paulo vai falar da eleição. Né? E nesse primeiro momento aqui no capítulo 9, do 1 ao 13, ele fala da eleição pelo Deus que chama. Tá? Então a eleição de Deus, né? E o nosso destino aqui, dos capítulos 9 até o 10, 21 também, capítulo 10, versículo 21. Tá? Então esse primeiro momento dos versículos 1 ao 13, a gente tem aqui o quê? A eleição pelo Deus que chama. Nesse versículo 1, capítulo 9, né, destacar aqui uma coisa interessante, quando ele fala que consciência, né? A minha consciência no Espírito Santo. Se você for lá no capítulo anterior, versículo 16, né, Romanos 8, versículo 16, você vai ver que é o Espírito Santo com o nosso espírito. Já aqui nesse versículo, é a nossa consciência testificando conosco no Espírito Santo. Então percebam a diferença aí. Tá? No versículo 3, ele diz assim, ó, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, ou seja, ser amaldiçoado, né, por Cristo, de Cristo, por amor de meus irmãos que são meus parentes segundo a carne. Né? Então aqui ele está mostrando aqui o desejo ardente da salvação dos irmãos, né? O desejo ardente da salvação de Israel. Tá? Versículo 4, que são israelitas, os quais é a adoção de filhos, ou seja, o direito de filhos. E quando ele fala no final do versículo 4, é a lei e o culto, esse culto aqui está se referindo ao serviço, né, do tabernáculo em Moisés, né, que havia sido instituído em Moisés, o serviço no templo, que era feito pelos israelitas, né, pelas tribos lá, especialmente a tribo de Levi, né, os serviços no templo. Versículo 5, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Então aqui está mostrando nesse versículo 5, né, claramente que Cristo é Deus. Né? Prova que, embora ele fosse homem, capítulo 5 de Romanos, versículo 15, com a carne que saiu lá das tribos, né, especificamente da tribo de Judá, né, ele é filho de uma tribo, mas ele é Deus. E esse versículo deixa isso muito claro. Certo? Vamos acelerar. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel. Isso aqui está mostrando para nós, né, a economia, como eu falei para vocês, de Deus, a economia neotestamentária de Deus. Né? Na sua eleição, todos os judeus nasceram em Israel, mas nem todos foram eleitos por Deus. Somente Isaque e parte dos seus descendentes foram eleitos por Deus e reconhecidos como filhos de Deus, certo? E aí que a gente vai avançar um pouquinho, né, no versículo 11, né, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, porque o propósito, vai lá, volta a Romanos 8, 28, você vai ver um pouquinho acerca desse propósito, né? Versículo 12, foi-me dito a ela, o maior servirá o menor, né, servirá como escravo. Tá?
E aqui, dos versículos agora 14, 15, versículo 14, 15, 16, 17, até o versículo 18, a gente vai ver aqui mais uma vez a questão da eleição, só que agora pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, né? Antes, versículo 13, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Né? Agora do versículo 14 em diante, ó. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois a Moisés compadecer-me-ei, né? A soberania de Deus. Quando eu falei para vocês aqui, né, que ele, antes de Cristo, ele se compadecia de quem ele quisesse ter compaixão. E agora, depois de Cristo, a coisa muda, e a gente vai ver isso já já. Acelerando, versículo 19. Agora, do versículo 19 ao 29, a gente vai ver a eleição, mas pela soberania de Deus. Olha lá. Por exemplo, no versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Então, Deus nos escolheu para sermos vasos de honra. Mas para quê? A fim de que nós pudéssemos contê-lo. Né? E no 23 ele vai falar assim, ó, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, para glória já dantes preparou. Né? Essa é a glória da manifestação do reino vindouro. Né? E você pode ver isso voltando também no capítulo anterior, dos versículos 17 ao 23, Romanos 8, 17 ao 23. Então, a glória do reino vindouro, o reino milenar de Cristo. Né? Aqui, versículo 30, né? Vou comentar só um pouquinho aqui agora do 30. Ele diz assim, ó, que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Do versículo 30 do capítulo 9 até o versículo 10 do capítulo 3, que a gente vai ver agora, essa questão que a gente está vendo, né, da eleição agora, ela vai ser pela fé. Olha lá. Vou ler novamente esse 30 até o 3 para vocês entenderem. Ó. Até o 3 do versículo 10, do capítulo 10, a gente entra no capítulo 10 já. Ó. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E aí entra no capítulo 10, ó, irmãos, versículo 1, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ok? Bom, essa questão aqui, né, agora a partir do versículo 4 até o 21, a gente continua falando da eleição. Né, mas a gente vai ver aqui o Cristo como fim da lei. Cristo, o fim da lei. Né? Então a eleição agora vai ser por meio de Cristo. Olha lá, 4 vai até o 21, até o final do capítulo. Ó, porque, versículo 4, capítulo 10. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, o homem que fizer esta coisa viverá por elas. Né? Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, o trazer do alto a Cristo. Ou, versículo 7, ou quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Então, nesses versículos 5, 6 e 7, a gente está vendo Cristo aqui encarnado e ressuscitado. Né? Versículo 8, mas que diz... A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, Cristo
Cristo aqui, né, está perto, um Cristo perto. Né? Versículo 9 ao 13, você vai ver Cristo aqui, né, crido e invocado. Cristo crido e invocado, olha lá. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessa e crê, e é isso, e é salvo. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, conforme a gente pode ver em Mateus 24:13 também. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa invocação do nome do Senhor aqui é o segredo tanto para a salvação, quanto para desfrutar daquilo que é de melhor para nós, reservado não só na eternidade, mas nessa terra presente. Amém? Versículo 14, como, pois, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não é quem pregue? Lindo o versículo, um dos mais citados aí, né? Eu só quero, antes de continuar, deixar uma coisa bem clara. Muitas das vezes a nossa inteligência aqui nos trai. Olha lá Romanos 5, versículo 12, né? Perdão, Romanos 5, versículos 1 e 2. Né? Não tente merecer nada, apenas creia. Não tente merecer nada, apenas creia. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam o evangelho da paz. Né? O evangelho de paz. Que não vai ser o mesmo evangelho pregado durante a grande tribulação, como a gente já falou lá na série Apocalipse Now, né? Dos que trazem alegres novas de boas coisas. Do versículo 16 ao 21, agora o finalzinho do capítulo 10, a gente vai ver um Cristo recebido, né, ou rejeitado. Cristo recebido ou rejeitado, olha lá. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Né? Obedecer, gente, é maior do que crer no Evangelho. Obedecer é maior do que crer. Tá? Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e condizente. Ok? É pesado, né? No próximo vídeo, capítulo 11, a gente vai falar do futuro de Israel. Então fica ligado. Né, e vencemos aí capítulo 9 e 10, estamos quase chegando no finalzinho aí de Romanos, né, e eu quero te pedir mais uma vez, né, antes que a gente encerre aí, que você possa curtir e compartilhar esse vídeo, né, e caso não tenha inscrito, tá visitando aí o canal, possa fazer inscrição e ativar as notificações para ser aí avisado de todo o nosso novo vídeo, amém? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Antes de dar o tchau, eu quero ressaltar uma coisa aqui, como é interessante, né? Como o apóstolo Paulo aqui vai citando, né, Isaías, Zacarias, né, os profetas, ele vai citando por quê? Porque ele tinha conhecimento, porque ele se relacionava com essa palavra e ele tinha autoridade, né? E como eu falei, obedecer é maior do que crer, amém? Então que Deus te abençoe, né? Medite aí nessa palavra de dia e de noite, amém? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.